Filhotes, essa é a nossa aulinha sobre anexos embrionários, placenta, córion, alantoide, saco vitelínico. Você tem que saber porque é imprescindível para qualquer vestibular, tá? Então vai logo te inscrevendo aqui no canal, dá o like na aula e espalha para todo mundo. Beijo! Fala, filhotes! Essa agora é a nossa aulinha, continuação de embriologia, né? Para falar sobre os anexos embrionários. Sabe o que é? Me acompanhe que você vai aprender direitinho hoje, tá? É uma aula bastante detalhada, então pega logo a anotação, bloquinho de nota, né? Para tomar nota de tudo, tá? Vamos lá. Primeiro, o que são anexos embrionários? Olha só. São estruturas formadas totalmente ou parcialmente pelo embrião. Eu falo total ou parcial porque eu vou te mostrar que tem a placenta. Ela é um anexo embrionário, tá? Só que a placenta é feita em parte pelo embrião e em parte pelo corpo da mamãe. Tudo bem? Então, formado totalmente ou parcialmente pelo embrião e vai ajudar o seu próprio desenvolvimento. Interessante o conceito, né? São estruturas feitas pelo embrião para seu próprio desenvolvimento. Bom, vamos logo ficar atento neles, filhos. São 5 anexos. A gente vai falar aqui na sala sobre o saco vitelínico, tá? Alantoide, amnion, córion e a placenta. Fecharam? Bom, vamos fazer assim. Primeiro, eu vou começar te apresentando os anexos embrionários no ovo de um animal ovíparo. Então vamos pegar um ovo com casca, né? Isso aqui poderia ser para uma ave ou para um réptil, por exemplo, tá bem? Mais uma curiosidade. Fiquem muito atentos nesse ponto agora, filho. Anexo embrionário só existem nos vertebrados, tá bom? Então, nunca pensem em anexos embrionários em anelídeos, insetos, por exemplo, os artrópodos em geral, tá bom? Não. Só em vertebrados, tá? Só na classe dos vertebrados. Fecharam isso? Vamos para cá, então. Dá uma olhadinha. Deixa eu apresentar primeiro a imagem deles, que na prova você vai ter que reconhecer. Aqui está a casca do ovo, ó. Essa vai ser a casca do ovo, né? Beleza, não é anexo. Aqui eu tenho um embriãozinho que está de rosa na imagem, ó. Então, primeiro pensa assim, filho, tem 2 anexos que saem do intestino do embrião, ó. Um deles vai ser o saco vitelínico, também chamado vesícula vitelínica, tá? O segundo seria esse aqui, ó, de rosinha. Esse é o alantoide. Alantoide, tá? Alantoide. Vou já falar dele. E tem os anexos que envolvem o embrião. Vamos lá. Tem uma bolsa que envolve só o embrião, tá aqui, ó. Essa que envolve só o embrião, tá? Isso é o amnion. Amnion, tá? E tem uma bolsa que envolve todos os outros anexos, ó. Que envolve a gema toda, olha só aqui. A gema toda. Essa bolsa é o chamado córion. Córion. Tudo bem? Só uma vezinha para repassar, bora. De rosinha é o embrião. Aí fala assim, tem 2 anexos que saem do intestino. O saco vitelínico e o alantoide. Foi, filho? E tem 2 anexos que envolvem o embrião. Vamos lá. O que envolve só o embrião é o amnion e o que envolve os anexos todos, ó, é o córion. Fechou direitinho? Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre a função de cada um deles e quais animais apresentam, tá bom? Vamos lá começar. Primeiro vamos começar com o saco vitelínico, ó. Esse saco vitelínico armazena uma substância chamada vitelo. Meninos, o vitelo, quando aparecer numa prova, ele é um composto feito com lipídio, tá? E carboidrato. Como tem lipídio, carboidrato, até um pouquinho de proteína nele, lipídio, carboidrato e proteína, então ele é muito calórico, ele é altamente nutritivo, tá? Como essa vesícula armazena o vitelo, daí o nome vesícula vitelínica ou saco vitelínico. Todo mundo entendeu essa história, fecharam? Para que serve inicialmente? Nutrição. Mas olha para cá, filho. Além de fazer nutrição, nós descobrimos que a vesícula vitelínica tem uma função de hematopoese. Hematopoese quer dizer produzir células sanguíneas. Então, nos vertebrados, a primeira estrutura a produzir células sanguíneas é o saco vitelínico. Olha que história interessante. Em nós, por exemplo, em nós humanos, tá? A primeira estrutura a produzir sangue é o saco vitelínico, beleza? Depois, o saco vitelínico vai desaparecer
E quem vai produzir célula sanguínea em nós é o fígado e o baço. Fecharam isso? Fígado e baço. Depois o fígado e o baço param de produzir células sanguíneas e passam apenas a destruir hemácias. E quem fica produzindo as células sanguíneas é a medula óssea vermelha, que fica dentro dos ossos achatados. Fechado? Então, olha que interessante, filho. Hoje que nós somos adultos, quem produz células sanguíneas em nós são as células da medula óssea vermelha dos ossos achatados. Mas um dia já foi o saco vitelínico. Deu para entender direitinho? Outra coisa muito legal, filho, para chamar a atenção de vocês, é assim, nós imaginávamos que, como o saco vitelínico faz nutrição, que todos os animais tinham bem desenvolvido. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Não é bem assim. Cuidado agora, tá? O saco vitelínico é muito desenvolvido nos peixes, muito desenvolvido nos répteis, muito desenvolvido nas aves. Nos anfíbios, não. Sabe por que não? Porque os anfíbios não têm essa bolsa vitelínica, esse saco vitelínico. Na verdade, o embrião dos anfíbios tem células grandes, chamadas macrômeros. Macrômero. E lá fica guardado o vitelo. Então, anfíbios não têm saco vitelínico desenvolvido, tá bem? Outro, em nós mamíferos, tem saco vitelínico, só que ele é pequeno e atrofiado. Porque em nós, essa função de nutrição é exercida pela placenta. Deu para entender, filho? Então, o saco vitelínico desenvolvido onde é? No peixe, nos répteis e nas aves. Fechado isso? Vamos para o próximo, vamos lá. Agora vamos falar do âmnion. Vamos lá, o âmnion é essa bolsinha aqui, ó, que envolve o embrião. Bom, o âmnion é uma bolsa e nela tem um líquido, tá? Chamado líquido amniótico. Amniótico. Tudo bem a história? A primeira função dele, que é muito interessante, é evitar desidratação. É por isso, filho, que o âmnion foi uma adaptação muito importante para os répteis dominarem o meio terrestre. Porque o réptil coloca o ovo no meio terrestre e o embrião não resseca, não desidrata, porque o líquido amniótico não deixa, protege. Então esse anexo é muito desenvolvido nos répteis, nas aves e também nos mamíferos, que são os animais que desenvolveram no meio terrestre. Já nos peixes e nos anfíbios, o âmnion é ausente. Deu para entender? Vamos para cá. Uma segunda função do âmnion é proteção contra choque. Porque se o embrião estiver envolvido por líquido, mesmo que você bata no ovo, por exemplo, o líquido vai proteger o embriãozinho contra choque mecânico. E uma outra função dele interessante é evitar a proliferação de micro-organismos. Por exemplo, às vezes entram bactérias dentro do ovo. Só que o líquido amniótico protege o embrião para que ele não sofra nenhum tipo de infecções. Entendeu direitinho, filho? Então, evita a desidratação, protege contra choques e evita a proliferação de micro-organismos. Vamos lá. Agora dá uma olhadinha no córion. Vamos lá. O córion é essa membrana, ó, que envolve todos os anexos, ó, a gema toda. Primeira coisa curiosa, filho, o córion está envolvendo a gema toda, mas ele também envolve o ovo por dentro. Ele fica colado no ovo. Vou te contar um exemplo. Uma vez quando eu cheguei em casa, fui abrir a geladeira, morto de fome, né? Pegou uma coisa para comer rápido. Aí eu ia fritar ovos. Tinha uma cuba, só que eu tava meio escura a cozinha, sabe? Quando eu puxei a cuba, caíram alguns ovos no chão. E teve ovo que quebrou, né? Esparramou no chão todo. Mas teve alguns ovos que a casca trincou, mas não quebrou. Sabe quem não deixou quebrar a casca? Foi o córion. Não vai esquecer, tá? É que o córion envolve a gema e também fica coladinha na casca do ovo pelo lado de dentro. Tudo bem essa história, filho? Porque olha que interessante. Esse córion faz proteção contra choque, proteção contra pancada. Então o que aconteceu em casa, o que não deixou o ovo estourar era o córion protegendo contra choque mecânico. Por isso eu quero que você lembre que o córion é um anexo muito importante para os animais terrestres, répteis, aves e mamíferos, que o ovo fica mais exposto. Já os peixes e anfíbios não precisam do córion, que como eles desenvolvem no meio aquático, a água que os cerca acaba lhes protegendo. Deu para entender a mensagem? E o quarto, ó. O quarto é o alantoide. Cuidado porque esse aqui é um xodó de prova, sabe? Os elaboradores sempre exploram muito o alantoide, que seria isso aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro, o alantoide serve para armazenar excretas. Isso é muito interessante. Os animais ovíparos eliminam uma excreta, que é o ácido úrico, que é uma excreta atóxica, ela não é tóxica, tá? E é pouquíssimo solúvel em água. Ela fica guardada aqui no alantoide. Então, a primeira função seria eliminação de excretas. Né?
Segunda função grande dele, o alantoide fica tocando aqui na gema, ó. Porque pelo alantoide estabelecem trocas gasosas. Tanto que olha a setinha aqui, ó, o oxigênio entrando no alantoide e o gás carbônico saindo. Tá ok? Então o embrião respira e o oxigênio chega até ele pelo alantoide. E a terceira função eu acho muito curiosa, é a transferência de cálcio. Olha que interessante, filho. O cálcio vai saindo da casca do ovo, né? E vai sendo absorvido pelo alantoide. E o alantoide transfere para o embrião, que vai usar esse cálcio para a construção do seu esqueleto ósseo. Isso é muito fascinante, né? Então, o esqueleto ósseo do embrião vai desenvolvendo e a casca vai fragilizando, até que chega o ponto que o embrião pode sair dos ovos, né? Que é o que nós chamamos de eclosão. Deu para entender direitinho? Então, para que é interessante o alantoide? Para os animais terrestres. Vai estar presente nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Deu para entender? Olha para cá. Eu fiz uma tabela bem resuminha para vocês, ó. O saco vitelínico primeiro, ele é desenvolvido nos peixes, é desenvolvido nos répteis e nas aves. Bom, no anfíbio, não, porque os anfíbios armazenam vitelo dentro dos macrômeros, tá? E nos mamíferos, tem saco vitelínico? Tem, mas é atrofiado, porque a função dele é exercida pela placenta. Olha o que eu botei aqui, filho, ó. O córion, o âmnio e o alantoide são exclusivos dos terrestres. Só vai ter répteis, aves e mamíferos. Fechado isso aqui? E a placenta, que nós vamos falar agora, vai estar presente apenas nos mamíferos. Muito bem, gente. Agora vamos falar sobre a placenta. Esse aqui é o anexo que é misto. Por quê? Porque uma parte dele é feita pelo embrião e uma parte é feita pela mamãe dele. Vem cá comigo, filho. Inclusive a parte materna dele chama decídua. Olha essa palavrinha complicada, né? Decídua é uma parte do tecido uterino, do útero da mulher, tá? Que vai formar a placenta. E a parte fetal é o chamado alantocórion. Então não vai esquecer, tá? Parte fetal, alantocórion, parte materna, decídua. Agora uma curiosidade, gente. Meninas, é por isso que quando acontece o parto, a placenta tem que ser removida. Tem que retirar. No parto tem que tirar o bebê e a placenta. Porque como a placenta tem origem mista, né? Células da mãe e células do bebê, a mãe pode rejeitá-la. Se permanecesse no corpo, poderia causar até infecções. Interessantíssimo, né? Vamos para cá agora. Agora, a placenta é um anexo, gente, que é muito curioso. Ela reúne muitas funções. Mas eu queria primeiro mostrar para vocês essa imagem, que ela é muito legal e muito explorada em prova. Vamos lá. A placenta seria essa estrutura que fica aqui em cima, ó. Aqui eu tenho a placenta, tá? O bebê não fica dentro da placenta, gente. Cuidado com isso. Algumas mamães, algumas pessoas acham que o bebê desenvolve dentro da placenta. Não, filho. A placenta fica bem aqui, ó. É essa estrutura. Olha essa imagem real, dá uma olhadinha. Essa aqui seria uma placenta, ó. Tá vendo? O bebê não fica lá dentro, tá? Na verdade, o neném fica dentro de uma bolsa chamada bolsa gestacional. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto e rompe uma bolsa que libera o líquido, é essa bolsa gestacional. Tem mulher que fala, rompeu minha placenta. Não, não foi a placenta, foi a bolsa gestacional. Essa bolsa tem duas camadas, gente, dá uma olhadinha. A camada mais externa dela seria o córion, ó, o córion. E esse córion protege contra quê? Choque mecânico, igual lá nos animais ovíparos. Aí por dentro, tá, a camada mais interna, seria essa aqui, ó, seria o âmnion. E dentro do âmnion tem o líquido amniótico. O bebê fica imerso no líquido amniótico. Qual é a função desse líquido? Proteger o neném contra choque mecânico, proteger o neném contra desidratação e também tem função antisséptica. Evita a proliferação de micro-organismos. Lindo, né? Então, isso seria o córion e mais internamente seria o âmnion. Entendeu na prova direitinho? Beleza. Agora vem cá. Olha esses dois aqui, ó. Tem uma bolsinha bem pequenininha e uma um pouco maior. Essa bem pequenininha é o alantoide, ó. O alantoide em nós mamíferos está presente, mas é bem pequeno. Por quê? A função do alantoide não era armazenar excretas. Essa função em nós vai ser exercida pela placenta. Por isso que é pequenininho. E o saco vitelínico aqui, ó, é pequeno também. Porque a função dele não seria nutrição. A função de nutrição é exercida pela placenta também. Fechou? Então eu queria primeiro com vocês treinar a imagem, filho. Bora repassar? A parte superior aqui, ó, seria a placenta. Ok?
Aí vem a bolsa gestacional. A parte externa é o córion e a parte interna é o âmnion. Aí vai aparecer duas bolsinhas pequenas, tá? A bem pequena, bem menor, é o alantoide. E a que é um pouquinho maior é o saco vitelínico. Tudo bem? E unindo o neném e a placenta, eu vou ter o cordão umbilical, que eu vou já falar dele com um pouquinho mais de detalhe aqui na aula. Vem cá comigo. Então, funções da placenta. Eu quero que você sempre repita, ela reúne 5 funções. Primeiro, é através da placenta que o neném vai ser nutrido, que o neném vai ser alimentado, tá? Os nutrientes tipo glicose, aminoácidos, por exemplo, lipídios, vitaminas, né, vão chegar no bebê pela placenta. Fechado? Segundo, trocas gasosas. O neném não respira com a narina dentro do ventre da mãe. Ele recebe oxigênio pela placenta e elimina gás carbônico pela placenta. Então, o pulmãozinho dele não está sendo utilizado. As trocas gasosas são diretas, jogando na corrente sanguínea do neném. Deu para entender, filho? Excreção também. O neném produz urina, porque pensa, olha que isso é muito fantástico. O neném vai receber proteína e as suas células vão quebrar essa proteína. Na quebra da proteína, o neném vai liberar amônia, ureia e ácido úrico. E essas excretas vão ser eliminadas para o corpo da mãe. Tem muitas mamães que me perguntam assim, poxa, quando eu estava gestante, eu sentia muita vontade de urinar. E por que isso acontecia? E eu falo para ela duas coisas importantes. Primeiro, é que a bexiga, pessoal, vai ter que acumular agora urina da mamãe e do bebê. É muita urina. E segundo, o crescimento do bebê, né, acaba pressionando a bexiga. E aí, poxa, eu pressiono uma bexiga que está cheia de urina, a vontade de urinar é muito maior. Né? Então, mamães da gestante acabam urinando mais vezes. É isso? Outra coisa curiosa, produção de hormônios. A placenta produz no início, quando a placenta está jovem, se desenvolvendo, ela libera um hormônio chamado HCG. É chamado gonadotrofina coriônica. HCG. Esse hormônio HCG é para que a mulher não menstrue nos 3 primeiros meses de gravidez. Quando a placenta fica madura, está no 3º mês, aí a própria placenta passa a liberar estrógeno e progesterona. Então, olha que curioso, placenta jovem libera HCG. Placenta madura libera estrógeno e progesterona, hormônios, ó. E a placenta também tem função de defesa imunológica. Por quê? Porque é através da placenta que o neném recebe seus primeiros anticorpos. Fechado isso? Então, placenta ajuda a nutrição, trocas gasosas, eliminação de excretas, produção de hormônio e defesa imunológica. Mas olha a pegadinha. Se alguém perguntar numa prova se a placenta protege a criança contra choque mecânico, não! Quem protege o neném contra choque mecânico não é a placenta, é a bolsa gestacional, que é feita pelo córion e pelo âmnion. Percebeu a pegadinha? Vamos para cá agora, outro ponto importante. Aqui tem 2 observações muito curiosas, tá? Primeiro, filho, a placenta substitui as funções do alantoide e do saco vitelínico. Por isso que eles estão presentes, porém atrofiados. E segundo, na placenta as trocas não são por contato direto de sangue. É mais ou menos assim, ó. O sangue da mãe e o sangue da criança não tem contato direto, não tem. As trocas acontecem por difusão. Deixa eu te mostrar uma imagem. Essa imagem é linda. Olha comigo para cá com muita atenção, tá, filho? Aqui eu vou ter o cordão umbilical, tá? Aqui são os vasos que tem no cordão umbilical, ó. E aqui são os vilos, ó, da placenta, tá bem? Aí imagina que bem aqui tem os vasos sanguíneos da mãe. Olhem para cá, gente. Os vasos sanguíneos da mãe não tocam nos vasos sanguíneos do filho. Não tocam. As trocas são por difusão. Não há mistura de sangue. Não há. Fique muito atento para isso na prova, tá? O oxigênio passa da mãe para o filho por difusão. A excreta passa do filho para a mãe por difusão. Difusão. Não esqueça, tá bom? Outra coisa que eu acho muito pertinente para vestibular, muito importante, filho, é o cordão umbilical. Ó, o cordão umbilical conecta, né, o concepto, o bebê, com a placenta. E eu queria te mostrar essa imagem que é muito curiosa. Se você pudesse fazer uma aula prática, né, e eu pudesse cortar o cordão umbilical para mostrar para vocês, você viria nele 3 vasos. Olha que fantástico. Tem um vaso que é mais grosso, mais calibroso, ó, e 2 vasos um pouco menor. Olha que interessante, filho, esse vaso grandão, calibroso, isso é uma veia. É uma veia.
é que a veia no cordão umbilical transporta sangue arterial. Olha que fantástico, gente. O sangue arterial, o sangue oxigenado, vai chegar na criança através de uma veia. E ela tem esses dois vasos azuis aqui, ó, são artérias. São duas artérias. As artérias estão de azul aqui porque elas vão carregar sangue venoso. Venoso. Eles vão levar o sangue venoso do bebê para o corpo da mãe. Deu para entender? Então no cordão umbilical eu tenho isso aqui, ó. Primeiro, eu tenho duas artérias com sangue venoso, aqui de azul, e uma veia com sangue arterial. Repita sempre isso, pegadinha, hein? Dentro do cordão umbilical eu também tenho o saco vitelínico, tá? Uma parte dele, e eu também tenho uma parte do alantoide. Fechado isso? Olha nessa imagem aqui de novo. Ó, aqui uma imagem dessa na tua prova. O vaso mais calibroso é a veia, com sangue arterial. E os dois vasos mais fininhos são artérias, né, com sangue venoso. Anota direitinho e me manda todas as dúvidas, tá? Beijo! E aí, galera, gostaram da aula? Coloca aqui pra mim, tá? Porque esse feedback é muito bacana para ajudar no nosso crescimento, tá bom? E também indiquem os próximos assuntos que você tá precisando mais, tá? Aquela dificuldade, né, em alguma coisa, fala que eu vou tentar te ajudar o máximo possível. Beijo!